Sejam bem-vindos ao canal Refazer uma Vida a mais uma emocionante história de vida. A noite estava particularmente pesada. A luz da rua se filtrava pela cortina do meu quarto, lançando sombras que pareciam dançar na parede. Eu me encolhi no colchão, tentando afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A tensão não era nova, mas hoje parecia especialmente densa. Minha sogra, Dona Teresa, tinha uma habilidade quase sobrenatural para criar inimizades. A vizinha, Dona Clara, era a mais recente vítima de seu radar implacável. Desde que nos mudamos para a casa ao lado, a relação entre as duas mulheres estava à beira do conflito. Se eu pudesse adivinhar, diria que elas competiam para ver quem poderia causar mais desconforto uma à outra. A história começou com um simples desentendimento sobre a cerca que separava nossos jardins. Dona Clara achava que a cerca estava encostada demais no seu terreno, enquanto Dona Teresa insistia que estava perfeitamente posicionada. As reclamações se tornaram mais frequentes e mais intensas, até que eventualmente surgiram acusações de espionagem e de vandalismo. A situação chegou ao ponto de Dona Teresa começar a deixar bilhetes anônimos na caixa de correio de Dona Clara, alertando sobre suas irregularidades. Dona Clara, por sua vez, respondia com cartas acusatórias e ameaçadoras. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que a situação se tornasse insustentável. Mas o que eu não esperava era o que aconteceu naquela noite. Após um jantar tenso, no qual Dona Teresa passou a maior parte do tempo resmungando sobre a vizinha, eu fui para a cama tentando ignorar a conversa embaixo. O silêncio da casa parecia mais profundo do que o normal, e foi aí que ouvi um barulho baixo, mas claro o suficiente para me fazer sentar na cama. Ergui-me cautelosamente e fui até a janela do quarto, puxando a cortina um pouco para o lado. Não vi nada além do jardim escuro e da luz da rua. No entanto, algo no ar parecia errado, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Foi quando vi. Um vulto se movia lentamente pelo jardim de Dona Clara. Era pequeno e ágil, e estava agachado perto da cerca. O medo me paralisou por um momento, mas a curiosidade me impulsionou a me aproximar da janela para observar melhor. Eu não sabia o que fazer. Devia chamar a polícia? Ir até lá e confrontar a situação? Minha mente estava uma confusão de possibilidades e medos. Cada passo parecia crucial, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. A tensão estava no auge. Eu me virei para olhar Dona Teresa, que estava dormindo tranquila na cama ao lado. Algo me dizia que essa situação estava muito além do que uma simples disputa entre vizinhos. Algo mais sinistro estava em jogo. O vulto no jardim continuava a se mover, e eu estava prestes a agir quando um pensamento me atingiu com força. E se o que eu estava vendo não era o que parecia? E se houvesse algo mais, algo escondido por trás de toda essa tensão? A imagem de Dona Teresa dormindo tranquilamente ao meu lado me incomodava. Eu sabia que ela era obstinada e teimosa, mas algo me dizia que havia mais em sua relação com Dona Clara do que um simples desentendimento. Lentamente, decidi me aproximar de Dona Teresa para acordá-la. Minhas mãos tremiam um pouco, mas consegui balançá-la suavemente. Ela abriu os olhos, meio confusa, e olhou para mim. O que foi? Murmurou ela, ainda meio sonolenta. Dona Teresa, eu acho que algo está acontecendo no jardim. Há um vulto lá fora. Eu tentei manter a calma, mas minha voz betra a minha preocupação. Ela se levantou com um suspiro, vestiu um robe e me seguiu até a janela. Olhando para fora, os dois vimos o vulto desaparecendo na escuridão. Dona Teresa bufou, claramente irritada, mas eu percebi algo na maneira como ela estava reagindo. Não era apenas raiva, havia uma inquietação mais profunda em seus olhos. Não se preocupe com isso, disse ela finalmente, tentando desviar a atenção. Deve ser apenas um ladrão qualquer. Vou dar uma olhada amanhã. Eu a observei com desconfiança, e algo em seu comportamento me fez pensar que havia mais do que ela estava revelando. Quando ela voltou para a cama, eu fiquei acordado, refletindo sobre o que poderia estar por trás de sua preocupação. Na manhã seguinte, minha curiosidade me levou a investigar mais a fundo. Decidi ir até o jardim de Dona Clara. O espaço estava em desordem, mas o que mais me chamou a atenção foi um pequeno objeto metálico que eu encontrei enterrado parcialmente na terra perto da cerca. Era uma chave antiga, enferrujada e coberta de terra. Minha mente estava girando com perguntas.
O que uma chave estava fazendo ali? E qual o seu propósito? Eu a peguei e, com um impulso de coragem, decidi confrontar Dona Teresa sobre isso. Dona Teresa, encontrei uma chave no jardim de Dona Clara. Eu disse, tentando parecer o mais calmo possível. Você tem ideia do que pode ser isso? Ela parecia mais pálida do que o normal. Seus olhos se arregalaram e ela hesitou antes de responder. Finalmente, suspirou e decidiu falar. Existe algo que eu preciso te contar, disse ela, sua voz tremendo. Há anos, quando seu pai ainda estava vivo, ele fez um acordo com Dona Clara. Um acordo que nunca deveria ter sido feito. Eu a encarei, tentando processar o que ela estava dizendo. Dona Teresa continuou, revelando um segredo que eu jamais poderia ter imaginado. Antes de falecer, seu pai tinha uma dívida com Dona Clara. Uma dívida que envolvia não apenas dinheiro, mas algo muito mais valioso. Ele entregou algo a ela em troca daquilo que não conseguimos pagar. A chave que você encontrou era para um cofre escondido no porão da casa dela. Dentro do cofre está um documento que pode mudar tudo o que sabemos sobre a nossa família e a dela. O que ela estava dizendo era chocante. O que mais Dona Clara poderia estar escondendo? E como esse segredo poderia afetar nossas vidas? Eu precisava descobrir mais, e sabia que não poderia deixar essa situação de lado. A verdade estava muito mais perto do que eu imaginava, e o que eu descobriria a seguir mudaria tudo para sempre. O coração estava acelerado enquanto eu processava a revelação de Dona Teresa. O segredo escondido dentro do cofre de Dona Clara parecia ser a chave para entender toda a tensão entre as duas. A curiosidade me consumia, e eu sabia que precisava agir rapidamente para descobrir o que estava em jogo. Com a chave em mãos, decidi agir com cautela. Dona Teresa estava visivelmente perturbada, e eu não queria que ela soubesse imediatamente sobre meus planos. Assim, esperei até que ela saísse para suas tarefas diárias e fui até a casa de Dona Clara. A casa dela estava em um estado de abandono. Eu não sabia se isso era um reflexo da personalidade de Dona Clara ou se era resultado da recente disputa com Dona Teresa. Mas, de qualquer forma, eu não poderia deixar que isso me impedisse. Encontrei a entrada para o porão com relativa facilidade. A porta estava trancada, mas a chave se encaixou perfeitamente na fechadura, e eu a girei com um clique satisfatório. Desci as escadas, tentando manter o controle, mesmo com a sensação crescente de que estava prestes a descobrir algo perturbador. O porão estava escuro e poeirento, mas consegui encontrar o cofre sem muita dificuldade. Ele era pequeno e discreto, mas parecia estar em bom estado. A chave se encaixou na fechadura do cofre, e, com um movimento final, eu abri. Dentro do cofre, havia uma pasta grossa e envelhecida. Tremendo de ansiedade, abri-a e comecei a folhear os documentos. Entre papéis amarelados e contratos antigos, encontrei um documento particularmente intrigante, um contrato de venda de terras. O que me chamou a atenção foi o nome de Dona Clara, mas também o nome de um terceiro interessado, alguém que eu não reconhecia. O documento revelava que a venda de terras incluía não apenas a propriedade de Dona Clara, mas também uma parcela significativa das propriedades ao redor. Esse contrato parecia ter sido elaborado com uma precisão que indicava um planejamento meticuloso. Mas o mais chocante foi o anexo. Havia um conjunto de documentos detalhando uma série de pagamentos e transações secretas. O nome do terceiro interessado estava associado a uma empresa de fachada que parecia estar envolvida em uma série de transações ilegais. A empresa tinha ligações com um grupo de investidores que incluíam pessoas influentes e poderosas. O que eu estava descobrindo não era apenas uma simples disputa entre vizinhos, era um emaranhado de corrupção e manipulação que envolvia nossa família, Dona Clara, e possivelmente muito mais. A venda das terras parecia ter sido apenas a ponta do iceberg. Eu sabia que precisava confrontar Dona Clara, mas não podia fazê-lo sem entender completamente o que estava em jogo. O que mais ela poderia estar escondendo? E qual o papel de Dona Teresa nesse esquema? Voltei para casa com uma sensação de urgência. Se o que eu descobri fosse verdade, isso poderia destruir a imagem que eu tinha da nossa família e a própria paz que havia sido tão cuidadosamente construída. O próximo passo seria confrontar Dona Clara com o que eu havia encontrado. Mas, antes de fazer isso, eu precisava ter certeza de que estava preparado para as consequências de uma revelação tão devastadora.
com os documentos em mãos, meu coração batia forte. A complexidade da situação se tornava mais clara a cada passo, mas o que eu estava prestes a descobrir mudaria tudo de uma maneira que eu não podia antecipar. Decidi que era hora de confrontar Dona Clara, mas antes disso, eu precisava entender completamente o que estava em jogo. A revelação no cofre me levou a pensar sobre o passado de Dona Clara e sua relação com o meu falecido pai. Algo estava errado, e eu estava determinado a encontrar a verdade. Quando finalmente encontrei Dona Clara em casa, ela parecia surpresa, mas não completamente chocada ao me ver. Seus olhos estavam cansados, como se ela estivesse esperando por algum confronto inevitável. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando esconder uma mistura de nervosismo e resignação. Decidi não rodear o assunto e fui direto ao ponto. Mostrei a ela os documentos que havia encontrado no cofre e, enquanto ela examinava os papéis, vi a cor de seu rosto mudar. A tensão no ar era palpável. "Como você descobriu isso?" perguntou ela, sua voz tremendo. "Dona Clara, os documentos revelam uma série de transações e um contrato que envolve não apenas sua propriedade, mas também uma série de investidores e empresas. E há algo mais que eu preciso saber." Eu a observei atentamente, esperando que ela se entregasse. Dona Clara suspirou profundamente, sua expressão se suavizando em resignação. Ela parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. Finalmente, começou a falar, sua voz fraca. "Há muito tempo, quando seu pai ainda estava vivo, ele e eu tivemos um relacionamento." Ela olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e arrependimento. "Ele era mais do que um simples amigo ou parceiro de negócios para mim. Eu era amante dele." A revelação caiu como uma bomba. Eu estava atônito, sem saber o que dizer. O que isso significava para minha família e para a história que eu conhecia? Como essa relação secreta se encaixava no emaranhado de transações e acordos que eu havia descoberto? "Mas isso não é tudo", continuou Dona Clara. "Quando ele morreu, havia muitos segredos que ele levou com ele. O contrato que você encontrou é uma parte disso. Era uma tentativa de encobrir as transações financeiras que nós dois realizamos. Eu não queria que isso saísse à tona, especialmente porque ele me deixou em uma posição vulnerável." A culpa e o remorso estavam evidentes em sua voz. Eu podia sentir que Dona Clara estava carregando um peso imenso. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais que eu precisava entender. "E o que mais está envolvido nisso?" perguntei, tentando reunir o máximo de informações possível. Dona Clara hesitou, mas então revelou mais um detalhe chocante. Seu pai não apenas estava envolvido com transações ilícitas, mas ele também estava manipulando investimentos que afetavam muitas pessoas. Ele prometeu muito mais do que podia cumprir, e, no final, ele deixou um legado de engano e desilusão. O acordo que fizemos envolvia também o pagamento de uma grande quantia de dinheiro que nunca foi totalmente quitada. O cofre que você encontrou era uma tentativa de proteger esse dinheiro e encobrir a verdade. Com cada palavra, a imagem de meu pai se tornava mais complexa e sombria. A descoberta de que ele estava envolvido em algo tão corrupto e que teve um relacionamento secreto com Dona Clara mudava completamente a narrativa familiar que eu conhecia. A partir desse momento, eu sabia que minha próxima decisão era crucial. Devia confrontar Dona Teresa com essa nova informação? Ou deveria investigar ainda mais para descobrir a extensão total da corrupção e das mentiras que tinham sido escondidas? Eu estava em um turbilhão de emoções. A revelação de Dona Clara foi um choque, mas eu sabia que não podia deixar as coisas como estavam. A verdade precisava ser revelada, e eu tinha que enfrentar Dona Teresa com o que eu descobri. Voltei para casa com a mente agitada, decidindo que era hora de confrontar minha sogra. Encontrei-a na sala, aparentemente alheia ao que estava prestes a acontecer. "Dona Teresa, eu preciso falar com você", comecei, minha voz carregada de determinação. Ela me olhou com curiosidade e um toque de cansaço. Contei a ela tudo o que Dona Clara havia revelado, desde o relacionamento com meu pai até os detalhes do contrato e a manipulação financeira. O rosto de Dona Teresa ficou pálido à medida que eu falava. Ela parecia estar lutando para processar as informações, mas sua expressão logo mudou para uma mistura de raiva e desespero. "Eu deveria ter te contado", disse ela finalmente, sua voz trêmula.
O relacionamento de seu pai com Dona Clara foi algo que sempre tentei esconder. Eu sabia que ele estava envolvido em coisas obscuras, mas nunca imaginei que isso fosse tão profundo. Ela continuou, revelando mais detalhes que tinham permanecido escondidos. Meu pai, aparentemente, estava envolvido em uma vasta rede de corrupção e manipulação financeira. O contrato que eu descobri era apenas uma peça do quebra-cabeça. Ele havia usado sua posição e influência para manipular investimentos e ocultar dívidas, deixando um legado de engano e traição. Eu fiz o que pude para proteger a família, disse Dona Teresa, lágrimas nos olhos. Mas eu também estava desesperada para manter o controle da situação e proteger o que restava. A verdade estava sobrecarregando a todos nós. A revelação das mentiras e das transações ilícitas afetou profundamente minha visão sobre minha família e sobre o passado. Eu me senti traído e confuso, mas também sabia que precisava encontrar uma forma de seguir em frente. Decidi que a melhor forma de encerrar essa história era buscar justiça. Fui até as autoridades com todas as provas que havia reunido. A investigação revelou a extensão completa das fraudes e dos crimes cometidos. Dona Clara, que havia se envolvido na trama de corrupção por conta de seu relacionamento com meu pai, também foi chamada a responder pelas suas ações. O processo legal foi doloroso, mas necessário. A verdade veio à tona, e, apesar da dor e da vergonha, foi um alívio ver que a justiça estava sendo feita. A comunidade ao redor começou a se curar das feridas deixadas pelos enganos e traições. Minha relação com Dona Teresa ficou abalada, mas ao longo do tempo, conseguimos encontrar uma forma de reconstruir nossos laços. A dor das revelações nunca desaparecerá completamente, mas ao enfrentar a verdade, conseguimos encontrar um caminho para seguir em frente. A casa ao lado ficou vazia, e Dona Clara se afastou para reconstruir sua vida longe dos olhos curiosos. A cicatriz deixada por todo esse drama serviu como um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível à mentira e ao engano. Com o tempo, aprendi a lidar com o peso do passado e a buscar um futuro onde a honestidade e a transparência fossem as bases de qualquer relação. Isso foi tudo no canal Refazer uma Vida. Até ao próximo vídeo aqui no canal.